Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestará culto. Então o diabo deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Por gentileza, vocês podem sentar-se. Eu quero acolher nesta Santa Missa os padrinhos e madrinhas que foram convidados pelos nossos iniciandos para que no dia deles receberem o sacramento eles possam dar testemunho desses iniciandos diante do altar. E também agradeço a vocês, iniciandos, que vocês obedeceram os critérios que a Igreja propõe. Nem todos podem ser testemunhas. Existem critérios que devem ser obedecidos. Isso daqui não é a Igreja que fica inventando moda. Muitas das vezes nós que não nos dispomos com os critérios que a Igreja nos pede, os critérios certos, corretos e orientados pela Igreja. Eu também quero saudar a vocês, queridos catequistas, que se dedicam à formação dos nossos jovens e adultos, para que Deus lhes dê perseverança, determinação e fortaleça a fé de vocês para serem testemunhas, arautos da palavra de Deus diante desses que querem fazer a sua renovação e confirmar a sua fé diante do altar. Queridos irmãos e irmãs, nós entramos num tempo para a Igreja Católica que se chama Quaresma. Quaresma vem de 40 dias, para ser preciso, da quarta-feira de cinzas até a quarta-feira santa, dá 43 dias. Mas a Quaresma termina na quinta-feira santa,
antes do padre começar a missa da ceia. A hora que ele começar a missa da ceia, encerra-se o tempo da quaresma e inicia-se o sagrado tríduo pascal, onde nós vamos celebrar o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. O que nós devemos aprender com a igreja, queridos irmãos e irmãs, que o tempo da quaresma é uma nova oportunidade, é o presente que Deus nos dá. Por quê? Porque nós precisamos desse tempo. O tempo de quê? Voltar de novo para Deus. Tem gente que está próximo, e eu acredito nisso. Tem muitos irmãos que vivem uma vida santa. Tem alguns que estão um pouco distantes. Tem outros que estão um pouco mais distantes. Tem outros que nem para Deus voltam mais a sua vida. A quaresma é para todos. Você é livre para fazer a sua escolha e não querer experimentar a graça e a redenção. Você pode, eu posso, você pode. Aí você tem que saber fazer escolhas. E queira Deus, queira eu também, que vocês possam decidir por Deus, pelas coisas de Deus. E na quarta-feira de cinzas, a palavra de Deus fala que Deus nos dá um tempo favorável e um tempo de salvação. Abrace, acolha, diga: eu quero esse caminho, eu quero esse tempo favorável, eu quero esse tempo de salvação, eu quero que Deus conduza a minha vida, eu quero mudar, eu quero que a minha família mude. Eu quero que o mundo mude, porque eu não aceito mais, eu não aguento mais esse mundo do jeito que está. Esse mundo tomado de pecado, de ódio, de raiva, de mentira, de infidelidade, de corrupção. Esse mundo que não é o mundo de Deus. O mundo de Deus não é esse mundo que nós oferecemos para Ele. E Ele nos dá, queridos irmãos e irmãs, 3 fundamentos para ajudar a nossa comunidade. Ele nos fala que precisamos ser mais caridosos, amar mais, esmolar-se. Ele nos pede oração, voltar para Deus, ter um tempo da nossa vida para Deus. Não deixar que o mundo polua o nosso coração ao ponto da gente afastar de Deus. Nós precisamos voltar o nosso coração para Deus. Com uma oração simples, uma oração rápida, mas uma oração consciente. Aquele filho que se coloca diante do Pai e deixa que o Pai conduza a sua vida. Oração. E nós precisamos de jejuar, de abster-se, de purificar o nosso corpo, a nossa carne, a nossa alma, para que hoje mesmo tivéssemos que nos apresentar diante do trono de Deus. Com isso, queridos irmãos e irmãs, a igreja não está falando para ninguém que você tem que ficar o dia inteiro na igreja, o dia inteiro de joelho, o dia inteiro rezando. Não. É na nossa vida que nós devemos dar prova da nossa fé. A palavra de Deus vai falar sobre isso. E hoje, se pudesse ficar com vocês o dia inteiro. Porque a palavra de Deus hoje fala muito sobre aquilo que nós estamos vivendo, com aquilo que nós estamos precisando de falar. Hoje, no primeiro domingo da quaresma, a palavra vem nos falar que nós fomos criados do barro, Adão. Nós fomos criados do barro.
Mas Deus soprou sobre nós, sobre as nossas narinas, o sopro divino, Ruá, o sopro de Deus. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Todos nós temos o DNA de Deus na nossa alma, no nosso corpo, na nossa vida. Mas a forma como é a narrativa criacional, queridos irmãos e irmãs, e aqui, atente-se a isso, nós não queremos fundamentar a nossa fé no ato criacional a partir da história e da ciência. Inocentes são aqueles que questionam as palavras da Bíblia, escrita pelo agiógrafo sagrado, como se fosse uma coisa científica e histórica. Ali tem muito, queridos irmãos e irmãs, da orientação da vida humana. A palavra de Deus é um espelho da nossa vida. A palavra de Deus é vivida, é carne, é sangue, é suor. Ali, quando fala na palavra de Deus que Ele fez um grande jardim no deserto, é para dizer o que Deus nos oferece de melhor. Ele não quer que a gente viva na carestia. Ele nos oferece aquilo que Ele tem de melhor. Ele nos oferece um jardim, Ele nos oferece frutas, Ele nos oferece comida, Ele nos oferece tudo aquilo que nós precisamos. E diz o relato bíblico que Deus colocou no meio do jardim. Não procure o jardim, que vocês não vão encontrar no jardim. O jardim é a benevolência de Deus, é o cuidado e o carinho de Deus. Deus colocou lá duas árvores: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E diz que era para o homem não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ontem eu perguntei lá no Espírito Santo, uma menininha de 3 aninhos. Eu perguntei assim: qual foi a fruta que Adão e Eva comeram? Ela disse: maçã. É algo que é apetitoso aos nossos olhos, aos nossos sentidos, o sabor. Mas e quem não gosta de maçã? Foi uma banana? Tem gente que gosta, por exemplo, abacaxi. Eu não gosto de passar perto, minha boca enche de água. Mas tem gente que gosta. Abacate, laranja, uma pera, uma uva, uma nona. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali uma linguagem figurada, queridos irmãos e irmãs, para dizer que nós não podemos. Aí colocou ali em cena uma serpente que falava com os homens. Tem gente que acredita que é uma cobra falante mesmo, né? Que ficava falando. Novamente, queridos irmãos e irmãs, eles vão buscar na cultura mesopotâmica, nos ritos cananeus, uma fundamentação para a tentação, a desobediência. Eles tinham a serpente como Deus, como uma divindade. É quando a tentação que vem de fora vem para colocar desordem, desobediência no coração. A questão ali não é comer a maçã, a banana, a pera, a melancia, o abacaxi. A questão ali é querer ser como Deus. E o tentador, que nós vamos falar muito sobre ele hoje, sobre o diabo, sobre o capeta, sobre o demônio, sobre como o Padre Leão fala, encardido. Encardido é aquela roupa que a gente lava e continua sujo. Então, o tentador, ele faz isso.
A segunda leitura, São Paulo vai dizer que Adão é tudo do humano, é tudo do mundano, é tudo do pecado, é aquele que desobedeceu, aquele que quis ser como, aquele que quis equiparar-se. O tentador faz isso com a gente constantemente. E o Paulo vai dizer que Cristo, Ele é o primogênito, dele veio a salvação. Apresenta-nos, queridos irmãos e irmãs, o homem perfeito e puro. Viveu tudo como nós. Tudo. Menos, vocês têm que saber isso de cor. Se alguém um dia perguntar assim, o que Cristo é, vocês, Ele é o Filho de Deus encarnado. Ele é o Verbo de Deus. Ele viveu tudo como nós vivemos, menos o pecado. Jesus não pecou, mas foi tentado. Ele foi tentado. Aliás, todos os dias nós rezamos isso, né? Não nos deixeis cair em tentação. Todos os dias nós pedimos isso para Deus. Mas nós vivemos no mundo e somos, queridos irmãos, envolvidos e propensos à tentação. A tentação. A tentação é tudo aquilo que não é de Deus. E a palavra de Deus nos fala isso, que o pai da mentira, o demônio, ele aproveita os nossos momentos de glória, os nossos momentos de fraqueza, para nos tentar. O Santo Evangelho de hoje começa dizendo assim: naquele tempo o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Olha aí, uma necessidade de nosso Senhor. Ele estava orando e jejuando. De repente ele sentiu uma necessidade. Quando ele sentiu fome, o diabo apareceu. Se és o Filho de Deus, a primeira coisa que o tentador fala para nós, queridos irmãos e irmãs, é nos desafiar a nossa fé. Se tu és um crente, se tu acredita, se tu amas, ele vai colocar a gente à prova. Se és o Filho de Deus, desconfiou de Jesus. Jesus tinha acabado de ouvir o seu batismo de Deus. Este é o meu Filho muito amado, escutado. E daqui a pouco o tentador vai dizer para Jesus: se és o Filho de Deus, faça que dessas pedras se transformem em pães. Tentando, querendo que Jesus mude o seu projeto, o projeto de Deus. Jesus fez isso. Ele fez isso. Ele multiplicou os pães e alimentou uma multidão de pessoas. Ele fez isso. Mas ele fez através da partilha, não porque o demônio pediu. Ele viu a necessidade do povo, como ele vê, queridos irmãos e irmãs, a nossa necessidade. Ele nos conhece profundamente. Ele sabe o que passa no nosso coração. E ali ele age. Olha, o tentador não se convenceu. Ele falou para Jesus subir no mais alto do templo, do pátio, e lançar de lá de cima para baixo. E citou a palavra de Deus. Às vezes a gente acha que ele não conhece a palavra. Ele conhece a palavra e citou a palavra de Deus. Ele disse que Jesus pulasse, Deus ia mandar que os seus anjos viessem proteger Jesus. Ele disse: está escrito. Mas nosso Senhor disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Queridos irmãos e irmãs, aonde a gente menos espera, dentro de casa, no ambiente de trabalho, dentro da nossa igreja, da própria igreja, ele age contra Deus. Ele se
irmãos e irmãs, ele não é um ser horrendo, mítico, ele é verdadeiro, ele é o pai da mentira, ele é aquele que nos leva a pecar, a voltar o coração para Deus, ele nos tenta. Por isso que o nosso Senhor falou para os discípulos: orai para não cair em tentação. Ele não se convenceu. Ele levou Jesus no monte mais alto. É a linguagem da palavra de Deus. E lá mostrou todos os reinos. Queridos irmãos e irmãs, ele prometeu, ofereceu a Jesus aquilo que ele não pode dar. Ele nos oferece aquilo que ele não pode dar. Te darei todos os reinos. Ele falou para o próprio Deus: te darei tudo, se prostrares e me adorares. É assim que ele faz com a gente. É assim que ele faz com a gente. Quando ele fala assim para a gente: que é isso? A gente pode fazer. Não é bobagem. Só porque o padre falou, só porque a palavra de Deus falou, eu estou te falando. Você pode fazer isso. Pode ser ver que Deus é esse que você acredita, que faz você sofrer. Que Deus é esse que deixa os acidentes acontecerem? Que Deus é esse que traz doenças? Que Deus é esse que faz isso, que faz aquilo? E nós deixamos nos iludir com essa palavra do tentador. Daqui a pouco nós estamos questionando Deus. Nossa, Deus não gosta de mim. Deus não está vendo o meu sofrimento. Nossa, olha o acidente. Olha essa pessoa como morreu. Olha essa pessoa como está doente. Querido irmão e irmã, Deus não deseja nada disso, Deus não quer nada disso. A pior frase é aquela que a gente fala assim para consolar o outro: Deus quis, foi vontade de Deus. Não, Deus quer a nossa vida. Quem coloca isso no nosso coração é o tentador, é o pai da mentira. Aquela vez que nós descuidamos um pouquinho que seja, ele entra no coração. Ele entra no coração para você falar mal do outro. Ele entra no coração para você falar uma mentira. Ele é o pai da mentira. Ele entra no teu coração para você caluniar o outro, para você pisar no outro, maltratar o outro. Ele entra. Agora, por favor, ninguém diga que o padre Rafael falou que todas as nossas mazelas é fruto do demônio. Senão vai ser fácil demais. Falei mal do outro, foi o diabo. Fui eu não. Maltratei o outro, menti. Atrapalhei a vida do outro, persegui o outro. Foi eu, não, foi o diabo. Não, foi você. Você é livre para fazer as suas escolhas. Se você deixa isso acontecer e passar pelo seu coração, não coloca a culpa dele. Coitado dele. Olha o que o Pai está dizendo. Coitado dele. Às vezes nós somos pior que eles. Somos inimigos da cruz de Cristo e às vezes deixamos que ele conduza e comanda a nossa vida, as nossas ações. Aquele canto que vocês prepararam, cantemos aqui. O penitencial. Nós precisamos disso. Voltar para Deus, pedir a Deus, clamar a Deus, aceitar de Deus a misericórdia. Cantemos para que a gente reflita sobre como Deus age em nossa vida pela sua infinita misericórdia.
Em grego, Kyrie eleison, Christe eleison, nós pedimos, Senhor, tende piedade. O evangelista Mateus diz que o diabo afastou-se. Diz assim: então o diabo o deixou. O evangelista Lucas, obrigado. O evangelista Lucas diz que ele voltou no tempo oportuno. Lembra? Mas você não andava com ele? Não era você que andava por todo lado com ele? Não, eu nunca andei com esse homem. Pedro negou. Foi o diabo que semeou isso no coração dele. O outro deu um beijo no rosto de Jesus e o traiu. Foi o diabo que entrou no seu coração, porque ele deixou. Ele deixou. Em um determinado momento, ele falou assim: Senhor, tu não vai me lavar os pés. Jesus disse: se você não me lavar os pés, não terá parte. Se eu não te lavar os pés, você não terá parte comigo. Afasta-te de mim, Satanás. Tu és uma pedra de tropeço. Então, quando a gente deixa, ele age. É isso que nós precisamos fazer nesse tempo da quaresma, queridos irmãos e irmãs, queridos jovens, queridos iniciados, querido povo de Deus. Não deixe que o tentador te tire do caminho de Deus. Ele vai devagarinho. Você está aqui dentro da igreja. Daqui a pouco você deixa de participar da missa. Daqui a pouco você deixa de rezar. Daqui a pouco você afasta. Como se Deus não existisse mais. Não deixe. Nós necessitamos, nós precisamos de estar em comunhão com Ele. Amém? Amém.